Vamos lá, galerinha, vamos continuar aqui a parte de glicerídeos e eu vou mostrar para vocês como é que funciona um ácido graxo saturado em relação a um insaturado. O que é uma saturação, uma insaturação e a consequência biológica disso, valeu? Bom, para mostrar um ácido graxo saturado, eu escolhi aqui um ácido palmítico, que é um dos mais comuns ácidos graxos presentes na nossa célula, na membrana, no nosso organismo, nos triglicerídeos, beleza? O ácido palmítico, ele é considerado uma cadeia de carbonos com 16 carbonos, ó, 2.0, quer dizer que ele tem um total de 16 carbonos e nenhuma ligação dupla, zero ligação dupla. Então, quando a cadeia não tem ligação dupla, ela é chamada saturada, porque todos os carbonos são saturados. Então, o que é uma cadeia saturada? Bota assim, ó, com ligações simples entre os carbonos. Então a cadeia saturada ela só tem ligações simples entre os carbonos. Bom, vamos tentar entender isso aqui nessa cadeia carbônica que eu desenhei para vocês. Por exemplo, ó, observe que na extremidade aqui eu tenho C-OH. Você sabe o que é isso, você lembra? Isso aqui é um ácido carboxílico. É um ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico está preso a essa cadeia que tem um total de 16 carbonos. Ó. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carbonos. Lembre também que cada carbono faz 4 ligações. Então, cada carbono aqui está incompleto ainda. Quem é que vai completar as ligações entre os carbonos? As ligações que estão faltando. Quem vai completar é o hidrogênio. Então, por exemplo, esse carbono aqui, ele fez 2 ligações na cadeia e está faltando 2 ligações. Quem vai preencher? O hidrogênio. Então, a gente diz que esse carbono está completo. Ele está com todas as ligações preenchidas pelo hidrogênio. Então, esse carbono aqui está saturado. Observe que o próximo carbono também está saturado. Ó, o próximo carbono também está saturado. Então, todos os carbonos que tiverem com todas as suas ligações preenchidas pelo hidrogênio, ele será um carbono saturado. Se a cadeia tiver todos os carbonos saturados, então a gente diz que essa cadeia é uma cadeia saturada de carbonos. Por exemplo, se você estiver saturada da aula de Barnum, então você está de quê? Está de saco cheio da aula. Então, se o carbono estiver saturado, é porque ele está cheio de hidrogênios. Está de saco cheio de hidrogênios, beleza? Então, gente, o que é uma cadeia saturada? É uma cadeia, bota aqui, ó, é uma cadeia hidrogenada. Ou seja, quanto mais hidrogenação ela sofre, mais saturação ela sofre. Nesse caso aqui, todos os carbonos estão saturados. Então, toda a cadeia está saturada. Bota assim, gente. Ela está cheia de hidrogênio. Beleza? A consequência disso é que não dá para fazer ligação dupla entre os carbonos. Porque todas as ligações já foram realizadas. Certo? O principal exemplo das cadeias saturadas, as cadeias longas saturadas, são as gorduras. Então, o que é uma gordura? A gordura, gente, são predomínios, o acúmulo, o agrupamento de cadeias saturadas. Então, as gorduras, bota aqui, ó, é o agrupamento de cadeias saturadas. Mas por que, Barninha, que as gorduras, quando agrupadas, elas são de cadeia saturada? Por quê? Porque as cadeias saturadas, gente, no geral, elas são cadeias lineares, são cadeias mais retas. E isso faz com que uma molécula se aproxime da outra e fique mais justa, mais coladinha uma com a outra.
Se uma molécula cola com a outra, fica mais coesa, mais próxima da outra, então vai fazer com que o aspecto disso aí seja um aspecto mais sólido, típico das gorduras. Então, gente, ó, e é esse desenho aqui que aparece na prova. Esse desenho mostra que como os ácidos graxos são retinhos, as moléculas são bem aproximadas. Então aqui eu vou ter um aspecto sólido. O aspecto sólido é típico das gorduras, beleza, gente? Vou botar aqui embaixo, ó, aspecto sólido. Então não esquece que as gorduras são cadeias retas, cadeias saturadas, portanto elas ficam mais próximas, já que elas são hidrofóbicas, elas vão se agrupando, agrupando, agrupando. Como elas estão mais próximas porque são cadeias retas, vai formar as gorduras, valeu? Beleza, galerinha, vamos tentar entender agora, gente, ó, como é que é uma cadeia insaturada. A cadeia insaturada é porque ela não está cheia de hidrogênio. Então eu tirei hidrogênio dela, ela desidrogenou. Nesse caso, se ela perdeu hidrogênio, ficam ligações livres entre os carbonos que vão formar ligações duplas. Então a cadeia insaturada apresenta ligações duplas entre os carbonos. Por exemplo, esse ácido oleico aqui. O ácido oleico ele é C18 2.1. Quer dizer que ele tem 18 carbonos na cadeia e uma ligação dupla. Então essa cadeia é monoinsaturada. Mas poderia ter mais de uma ligação dupla? Poderia. Aí seria um poliinsaturado, como por exemplo o ômega 6, ômega 9 e assim por diante, ômega 3. Ômega 9 não, esse é ômega 9, ômega 3 por exemplo. Olha só, gente, ó. Veja que aqui na cabeça da cadeia, no início da cadeia, ó, eu tenho aqui o ácido carboxílico. O ácido carboxílico, observe que ele tem na extremidade o C dupla OH. E a cadeia carbônica, observe que esse carbono está saturado, esse carbono aqui, gente, está saturado. Esse saturado, a maioria dos carbonos estão saturados. Mas se você olhar aqui no carbono número 9, eu vou ter uma ligação dupla. Então, ó, se você olhar aqui, eu tenho uma ligação dupla. Quer dizer o quê? Quer dizer que os hidrogênios que estavam aqui foram removidos. Então, ocorreu aqui uma desidrogenação. Então, as cadeias insaturadas são desidrogenadas, enquanto que as cadeias saturadas são hidrogenadas. Não esquece isso. Qual é a consequência de uma desidrogenação? A consequência é que eu tenho aqui, gente, ó, um espaço vazio onde ficavam os hidrogênios. E por conta disso, na ligação dupla, a cadeia fica torta. Essa inclinação na cadeia faz com que, quando uma molécula se aproxime da outra, quer dizer que uma não consegue chegar tão perto da outra. Então é como se uma estivesse empurrando a outra, porque ela está tortinha, entendeu? Então se uma molécula empurra a outra porque estão tortas, elas ficam mais afastadas umas das outras. E isso faz com que ocorra um aspecto líquido, típico dos óleos. Então o que é um óleo vegetal? Um óleo vegetal tipo óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, azeite doce, que é o azeite de oliva, o azeite de dendê, são moléculas que apresentam um predomínio de cadeias insaturadas. Aí uma gente se afasta da outra por causa da insaturação e por isso apresentam um aspecto líquido quando estão juntas, agrupadas. Beleza? Bom, outra coisa importante, ó. Se você observar bem, eu tenho aqui, gente, uma cadeia insaturada, só que essa insaturação, contando de trás para frente, está no carbono 9. Quer ver? Carbono 1, o carbono 1 é aqui, mas de trás para frente, a gente chama de contagem ômega. Aqui seria o carbono ômega 1, ômega 2, ômega 3, ômega 4, ômega 5, ômega 6, ômega 7, ômega 8, ômega 9. Esse daqui, gente, então, seria um ácido graxo do tipo ômega 9.
Se a ligação dupla tivesse no sexto carbono, seria um ômega 6. Se a ligação dupla tivesse aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Se tivesse uma ligação dupla aqui, então seria um ômega 3. Entendeu? Então, a contagem ômega é uma contagem do fim para o início, do último carbono para o início. Então, se eu tiver um ômega 3, é porque a ligação dupla está no carbono 3, do final para o início. Se eu tiver um ômega 6, está no carbono 6 e assim por diante. Beleza? Gente, uma outra coisa importante, ó. Uma outra coisa importante. Observe que quando os organismos, eles fazem o metabolismo deles, eles podem saturar ou insaturar a cadeia. Os animais apresentam cadeias insaturadas, mas o metabolismo animal tende a saturar as cadeias, beleza? E as plantas, elas também têm cadeias saturadas, mas o metabolismo delas predomina a insaturação. Então, nos animais predomina a hidrogenação, nas plantas predomina a desidrogenação. Lembre também que cadeias que são insaturadas, elas têm maior fluidez. Por exemplo, eu tenho aqui várias cadeias insaturadas. Como uma empurra a outra, já que elas são tortas, os lipídios apresentam maior fluidez nesse tipo de membrana, nesse tipo de aglomeração. Por isso o aspecto mais líquido. Quando a membrana da célula, quando a membrana biológica está com cadeias mais saturadas, ela fica mais rígida. Ela perde um pouquinho a fluidez dos lipídios ao longo da sua camada dupla. Valeu? Outra coisa interessante, ó gente. Quando um ser vivo desidrogena a cadeia, naturalmente, observe que ele vai fazer com que os hidrogênios, ó, que permanecem aqui, esse hidrogênio e esse hidrogênio, eles ficam do mesmo lado. A gente chama essa posição de posição cis. Só que se eu aquecer essa cadeia industrialmente para tentar hidrogenar ela e não conseguir hidrogenar essa ligação, aí esse hidrogênio pode mudar de lado. Quando ele muda de lado na cadeia, ele fica numa posição invertida em relação ao outro hidrogênio. A gente chama isso de posição trans da cadeia, beleza? O nome é posição trans. É o que nós vamos chamar de cadeia trans, que a mídia vai chamar de gordura trans. Aí as pessoas pensam que a cadeia trans ela é saturada. Não é, pessoal. A cadeia trans é uma cadeia que foi saturada parcialmente, ou seja, algumas ligações duplas até foram saturadas, mas no lugar onde forma a posição trans ainda existe uma insaturação. Então a posição trans só acontece nas insaturações. Mas por que elas são consideradas tão nocivas para o nosso organismo? Pelo simples fato de que elas não são moléculas naturais. O nosso metabolismo não fabrica cadeias trans. São fruto de um processo de hidrogenação parcial através de aquecimento que acontece nas indústrias. Beleza? Mas para que, Barney, que a indústria faz esse tipo de cadeia? Porque as cadeias que são saturadas e são hidrogenadas, elas apresentam um aspecto de maior crocância nos alimentos e elas conservam por mais tempo o alimento na prateleira. E isso significa uma coisa, que se conserva mais tempo na prateleira é porque os micro-organismos não gostam desse tipo de molécula, então deixam aquele alimento em paz. Por que, Barninho? Porque a maioria, 99% dos seres vivos, não metabolizam, não trabalham o seu metabolismo com cadeias trans. 99% da vida é cis. Então, se a gente come gordura trans o tempo inteiro, a gente tende a bioacumular essa gordura trans nas nossas membranas, porque elas não são degradadas, elas não são metabolizadas pelo nosso corpo. Então, elas se acumulam ao longo da vida. E isso pode resultar, não é que vai, mas pode resultar a longo prazo num não reconhecimento de um órgão pelo sistema imunológico. É como se um glóbulo branco passasse pelo seu tecido, pelo seu órgão, e quando encostasse na membrana daquele órgão, percebesse que aquela membrana está estranha, ela não faz parte daquele organismo, porque apresentam moléculas que não são naturais.
Na verdade, acumularam moléculas que não são naturais. Por exemplo, gente, a bainha de mielina. Ela pode ter um acúmulo de gordura trans acima do normal e por conta disso pode ter o desencadeamento, pode acabar desencadeando uma doença autoimune, como por exemplo uma esclerose múltipla. Gente, acredita-se hoje que as doenças autoimunes elas podem ter influência de moléculas que não são naturais e que a gente tende a acumular no nosso corpo ao longo da nossa vida, como os poluentes, os agrotóxicos e as cadeias do tipo trans. Valeu? Sem falar, galera, que as cadeias do tipo trans, elas tendem a ser pró-inflamatórias. Elas desencadeiam processos inflamatórios, por exemplo, nos vasos sanguíneos. Então acaba que isso colabora com a formação das placas de gordura nos vasos que vão obstruir a passagem do sangue, causando o famoso acidente vascular isquêmico, que é por obstrução dos vasos. Valeu? O sangue não passa e o órgão a partir dali pode entrar em falência. Beleza, galerinha?